Bom dia a todos que vão chegando aqui. Alguns segundinhos só para a gente esperar todo mundo entrar. A gente já começa esse webinário. Bem-vindo a todos que vão chegando. Prazer tê-los aqui. Muito bem. Então, vamos ser pontuais e dar início aqui a mais um webinário aqui do nosso Centro de Competências Embrapi Einstein de Terapias Avançadas. Meu nome é Ricardo Weinlich, eu sou pesquisador aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein Hospital Israelita e membro do CCTA. E é hoje um prazer enorme trazer um amigo aqui para conversar com a gente. Está aqui já com a gente o professor Martim Bonamino, fazer uma breve apresentação do Martim, para que não roube demais da apresentação dele, e também no tempo de discussão ao final da apresentação, tá? Então, a primeira coisa que eu queria já dizer para vocês é que vocês têm um botão aí de Q&A ou perguntas e respostas aqui mesmo no Teams. Então, durante a apresentação do professor Martins, se vocês quiserem já ir colocando suas questões, a gente seleciona aqui, a gente vai ter uns 20 minutos no final para conversar com ele, tirar as dúvidas ou debater algum assunto correlacionado com o tópico de hoje. Então, Martim, é um prazer tê-lo conosco aqui. O Martim é pesquisador da Fiocruz, pesquisador do INCA, atualmente presidente aí da Associação Brasileira de Terapia Celular e Terapia Avançada e membro do comitê gestor também do Instituto Nacional de Terapia Gênica, o Intergem. Mas mais do que as vinculações, o que eu queria destacar é que o Dr. Martim além de um excelente sujeito, é um pesquisador, um cientista de excelência, né? Tanto na área de imunologia dos tumores, quanto na área de terapias avançadas, né? Ele vem aqui conversar com a gente hoje sobre um tópico muito interessante, acho que é de interesse de todos aqui, na manufatura e no desenvolvimento de células CAR-T, mas com uma tecnologia interessante, diferente, que promete aí reduzir custos, facilitar a manufatura e desenvolvimento desses produtos. Então, Martim, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Fique à vontade, vamos tentar fazer essa apresentação aí entre 35 e 40 minutos e a gente vai ter uns 20 minutinhos no final para o debate, tá bom? Martim, a casa é sua. Maravilha, Ricardo. Obrigado pelas palavras gentis. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, originalmente do Augusto, o apoio da Alex, enfim, e saudar a iniciativa de vocês de fazer essas reuniões virtuais que têm sido tão interessantes. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Ricardo deu aí um pouco das questões aí, das motivações pelas quais a gente decidiu trabalhar com esse sistema. E espero que vocês estejam vendo aí a apresentação. Imagino que esteja compartilhada. Ok. Tudo certo, E Martim. maravilha, obrigado. Então acabou ficando com esse nome curioso, eu diria, né, do sono ao futuro, como transposões Sleeping Beauty está transformando a engenharia genética. Diria assim, a gente abraçou um pouco essa plataforma por vários motivos que eu vou elaborar com vocês. Não sei se ela está transformando tanto, certamente é uma opção interessante, como o Ricardo destacou, e a gente fez essa aposta aqui em usar esse sistema não viral há cerca de 15 anos, por razões que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. Mas é um sistema interessante que tem eu diria assim, um sistema muito direto, né? Muito menos elaborado do ponto de vista de tudo o que requer para a utilização dele do que, digamos assim, os concorrentes, se a gente quiser botar, ou as plataformas que têm sido usadas hoje em dia, baseadas em vetores virais. Então, não tem nenhum conflito de interesse aqui, eu vou dar, basicamente, aqui informações sobre o que a gente tem desenvolvido no INCA e na Fiocruz. Eu trabalho, como o Ricardo falou, nas duas instituições, então milito aí por
um desenvolvimento de terapias avançadas que a gente possa, de fato, prover e oferecer ao Sistema Único de Saúde. Isso é o que tem guiado boa parte das decisões que a gente tomou quando a gente escolheu plataformas para abraçar e para utilizar, e não foi diferente quando a gente usou essa plataforma aqui, escolheu essa plataforma. Bom, e a gente tem usado essa plataforma para várias coisas no laboratório. A gente tem usado para marcar células com proteínas fluorescentes, para prover resistência a antibióticos, para modificar células geneticamente com diferentes transgenes, na maioria das vezes em colaboração com parceiros, né? Porque o nosso foco principal é a geração de células CAR-T. Tá? E é nesse contexto aqui que eu vou contar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito. Então, as células CAR-T, na verdade, são linfócitos T que expressam esse receptor aqui artificial, que é o receptor quimérico de antígeno. Ele foi originalmente até chamado de T-bodies, porque a parte de reconhecimento do antígeno é derivada de um antibody, e a parte de sinalização é um complexo aqui de conglomerado, eu diria, de domínios de diferentes moléculas importantes na ativação do linfócito T. Seja a cadeia zeta, por exemplo, que faz a transdução do sinal a partir do TCR, seja moléculas de coestímulo, que em geral estão em trans e acabam sendo montadas em cis na estrutura do CAR. Bom, a encrenca nossa aqui é expressar isso aqui em linfócitos T, mantendo o linfócito T na melhor forma possível. E essa é a versão original do CAR, que é o CAR de primeira geração, que tinha só a cadeia zeta como sinal, e depois vocês vão ver aqui que foi se colocando um coestímulo, ou mais de um coestímulo, CAR de segunda geração, CAR de terceira geração, até um CAR e outro gene adicional, CAR de quarta geração. Então, percebam que isso vai crescendo em tamanho em termos de transgene, e a gente vai tendo que acomodar isso dentro de um cassete gênico. Hoje tem os CARs de quinta geração, por exemplo, né, com o mesmo desafio. Tem que traduzir as células ou transferir esse transgene para a célula e ela expressar a contento. E aqui a gente vai falar de linfócitos T, mas o que eu falo aqui se aplica em grande medida também a células NK e outras células, a gente vai discutir isso um pouquinho também. Outra novidade das células CAR-T, não tão recente assim, é a possibilidade de a gente alvejar mais de um alvo, né? Ou seja, sequências de reconhecimento de antígeno, SCFE, né? O Single Chain Fragmento Variável, em tandem, ou seja, que aumenta ainda mais o tamanho do transgene, ou até temos que colocar dois CARs no mesmo linfócito. Eles para alvejar dois alvos diferentes no tumor, por exemplo. Então, mais uma vez aqui, aumentando a demanda por cargas maiores. Dos produtos comerciais, a gente já tem, por exemplo, esse aqui, que é um produto que tem 2 VHHs, que é a porção, a cadeia única de reconhecimento de antígeno, de anticorpos, por exemplo, de camelídeos, 2 VHHs que reconhecem cada um antígeno diferente. Então, aqui, um CAR que tem mais ou menos o mesmo tamanho de um CAR que teria um SFV, mas com duas especificidades. Então, a gente tem um desafio aqui de desenho de CAR, a gente decidiu inovar em várias frente, por enquanto, principalmente na porção que reconhece o antígeno, a gente tem feito esse trabalho junto com outros grupos, mas também se pode inovar em cada um dos domínios do CAR, desenhando o CAR, que se a gente fizer uma análise combinatória, todas as possibilidades possíveis, né? Aqui dezenas, centenas de diferentes configurações de CAR. Então, é uma molécula interessante que permite inovações e a gente precisa transferir para dentro da célula. Bom, como é que essa CAR-T é produzida? Hoje em dia, esses linfócitos são coletados aqui, mandados para centros nos Estados Unidos ou na Europa, onde a farma faz a modificação genética da célula e devolve para o paciente aqui no Brasil. A gente tem agora esses processos ganhando em automação, e isso incentivou muitos centros a fazerem a manufatura que a gente chama point of care, ou descentralizado. O Einstein mesmo tem um aparelho que faz essa manufatura de maneira descentralizada no próprio hospital onde o paciente está. Então, existe a possibilidade de a gente comprar esse produto pronto da farma, a gente preparar esse produto nos laboratórios utilizando essas plataformas pré-estabelecidas, que você compra a máquina, você compra o kit e coloca os insumos, ela prepara a célula CAR-T. Ou existem centros que são mais produtores, raiz, diria assim, a partir dos insumos crus, né, que depois vão sendo montados aqui. Se a gente quiser fazer isso num modelo de produção, a gente tem usuários, produtores e desenvolvedores. A gente hoje, aqui no INCA, tem tanto a plataforma de produção quanto a capacidade de desenvolver novos CARs e novos processos. E é disso que a gente vai falar um pouco.
Então, o processo canônico de fazer CAR-T é selecionar os linfócitos, ativá-los, mantê-los em citocinas e então expô-los a vetores lentivirais ou retrovirais que vão transduzir a célula, o CAR vai passar a ser expresso, você faz uma série exaustiva de controle de qualidade, então essa célula pode ser devolvida ao paciente. Hoje, o principal gargalo para quem quiser fazer CAR-T está no vetor. O vetor viral, ele é um insumo difícil de obter, caro, demora, né? E como vocês vão ver aqui, se você gastar em torno de 1 a 1,2 milhões de dólares, você consegue um lote em grau clínico, né, GMP, boas práticas de fabricação, é suficiente para gerar em torno de 80 produtos CAR-T. E é muito possível que você tenha que esperar de 1 a 2 anos aí numa fila até ter uma vaga na facility para fazer, porque é um processo extremamente laborioso, muitas etapas, né, e bastante complexo. A gente tem também modelos importantes de regionalização da produção, né? Em São Paulo, a gente tem a iniciativa de Ribeirão, que tende a centralizar a manufatura em um único local, e a questão do insumo tem sido abordada no Brasil com estruturas que estão se propondo, notadamente aqui, Biomanguinhos, agora com a transferência de tecnologia, a produzir os vetores lentivirais para a iniciativa de produção de CAR-T que Biomanguinhos está iniciando. Então, esse é o cenário hoje. 15 anos atrás era pior ainda, hoje, em 2025, não temos ninguém fazendo vetor lentiviral no Brasil. 15 anos atrás isso parecia ainda mais difícil de fazer, né? E aí a gente começou iniciativas locais aqui no INCA para desenvolver manufatura de CAR-T que a gente pudesse reproduzir em outros locais, em outras unidades da federação. Então, são desenvolvimentos daqui do Rio de Janeiro, mas que a gente imagina possam ser exportados para outros centros para cobrir localmente a produção de células CAR-T em cada localidade. E por isso a gente chamou carinhosamente essa iniciativa de The Carioca Initiative, né? CAR, sendo feito aqui no Rio de Janeiro, onde provavelmente é o local com a vista mais bonita para se fazer uma CAR-T no mundo. Bom, vamos lá, os desafios então que a gente encontra para cada uma das etapas para fazer esse CAR-T. Isso aqui é uma revisão que a gente publicou esse ano agora, e vocês veem que essa multiplicidade de etapas leva esse produto a demorar de 20 a 30 dias para ficar pronto. A gente tem trabalhado aqui na fase de manufatura com várias abordagens diferentes para fazer a aceleração e a simplificação desse processo, seja em sistema fechado, seja em sistema aberto. A gente tem trabalhado com CRISPR também, não é o que a gente vai discutir hoje, mas basicamente a plataforma que a gente abordou aqui, que a gente abraçou há 15 anos atrás, foram os elementos de transposição. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas iniciativas não virais no INCA, onde a gente substitui esse insumo crítico, que é o vetor lentiviral ou vetor retroviral, por um insumo que é o transposon, e a gente mexe aqui também no tempo de manufatura dessas células. A ideia é pular, né, substituir esse insumo aqui crítico que a gente já viu, por um insumo que é baseado em fragmentos de DNA que carregam a transposase, que é a enzima que faz a transposição, e o transposon. E o transposon que a gente escolheu foi o Sleeping Beauty, que tem esse nome engraçadinho, porque ele veio, né, assim como os outros elementos de transposição baseados em DNA, que tem uma sequência ITR aqui, que a gente chama, são sequências que são reconhecidas para a transposase, então ele codifica a transposase corta o DNA doador nessas posições, insere no genoma com requisito de sequência que é bem flexível, por exemplo, duas A's, né, duas adeninas, ou, enfim, depende do elemento de transposição. O Sleeping Beauty era um transposon que foi degenerando e mutando até que a transposase se tornou não ativa. E por engenharia reversa, ele foi sendo mutado até reativar essa transposase. Daí que veio o nome engraçadinho, que ele foi acordado, digamos assim, né? Era uma transposição de salmonídeo, e aí ele foi agora reacordado, então a transposase voltou a funcionar, depois ela foi ainda mais engenheirada, e hoje a gente usa uma versão que chama 100x, que tem 100 vezes mais atividade do que a transposase original, que foi reacordada. No elemento de transposição, a gente mantém sequências reconhecidas pela transposase, mas troca todo o interior para não codificar mais a transposase, mas sim ter um promotor e o gene de interesse, que no nosso caso aqui é o CAR. Então, ou seja, que dá a complexidade de fazer um vetor lentiviral, que você tem que transfectar as células, coletar e fazer a purificação das partículas, o elemento de transposição é bem mais fácil, você pode colocar a transposase em forma de proteína, em forma de RNA, ou na forma de um segundo elemento de DNA que vai codificar com o seu promotor a transposase, e o vetor de transposição, que é um segmento de DNA.
Aqui, em geral, a gente vai ter um plasmídio no nosso sistema com a transposon e um plasmídio que codifica a transposase. Como isso aqui não entra sozinho na célula, a gente tem eventualmente que eletroporar a célula para fazer um póreo e promover a entrada do sistema. E aí agora isso vai para o núcleo e eu acho que está mais bem ilustrado nos slides daqui para frente para você verem o passo a passo. A gente tem aqui o comparativo e a gente trabalhando com esses dois sistemas de plasmídio, né, com os dois plasmídios de transposão e transposase, certamente o custo do sistema de entrega por si só é bem menor. E aqui a carga é relativamente dependente do transposon. Aqui no laboratório a gente trabalha com Sleeping Beauty, que a gente já viu, que tem uma carga semelhante, mais ou menos ao que poderia carregar o vetor lentiviral. E depois a gente trabalha também com Piggyback, que é um outro transposon que aí sim acomoda insertos muito maiores. Então, para situações como ter 2, 3 genes, como a gente tinha falado, 2 CARs, um CAR de quinta geração, etc., eventualmente o Piggyback, né, seria a opção de escolha, e por isso a gente trabalha com ele aqui no laboratório também, mas a história principal que eu vou contar para vocês é do Sleeping Beauty. Então, esse aqui é o sistema que a gente eletropora a célula, como eu falei para vocês, vai para o núcleo, o plasmídio da transposase codifica a transposase, que agora volta para o núcleo com seu sinal de localização nuclear, corta nas ITRs e insere o gene de interesse, nosso promotor mais o CAR, no genoma da célula. Isso tem sido usado aqui pelo grupo onde eu fiz parte do meu doutorado em Monza, na Itália. Aliás, o André Biondi vem agora em dezembro, apresentar esses dados no evento que a gente está promovendo no INCA, com bastante sucesso. Eles aqui usam Cytokine-Induced Killer Cells, que são linfócitos pré-ativados e expandidos, e usam o mesmo sistema de transposon que a gente usa aqui do Sleeping Beauty para transferir o CAR deles, e a taxa de resposta que eles têm obtido em leucemias pediátricas é bastante interessante. Bom, então eu vou mostrar para vocês um desenvolvimento que a gente faz aqui, coletando leucócitos de doadores saudáveis ou de pacientes, eletroporando, cultivando essas células, eventualmente congelando ou não, e a validação vai ser feita sempre nesse sistema aqui, que são os camundongos imunodeficientes, enxertado com a leucemia humana, que tem o alvo para o nosso CAR, que no caso é o CD19, e tratados com as células CAR-T, que foram geradas com esse sistema aqui. Alguns anos atrás, a gente percebeu que a forma de fazer esse CAR-T, com esse linfócito que agora vai ser expandido por 8 a 15 dias, em geral 8 dias basta, para validação em modelo pré-clínico, como eu comentei com vocês. Nesse sistema, no momento que a gente eletropora a célula e ela recebe os plasmídios, em teoria essa célula está pronta, né? Quer dizer, ela não está expressando o CAR ainda, mas ela não precisa nenhuma informação adicional além do que ela já recebeu. Isso nos permitiu, por exemplo, fazer um protocolo de manufatura de células CAR-T em praticamente uma tarde. É o tempo de coletar as células, eletroporar, e eventualmente essa célula aqui poderia ser infundida imediatamente no animal, no caso da validação pré-clínica, ou no paciente, e ela começar a expressar a própria molécula do CAR dentro do organismo. Então, esse aqui é o CAR que eu vou mostrar para vocês os resultados. É um CAR anti-CD19, com coestímulo de 4-1BB e cadeia zeta, uma versão clássica de CAR-T. No caso, a maioria dos experimentos aqui, eles têm um tag de MYC para a gente detectar, mas os dados que eu vou mostrar para vocês de escalonamento já não possuem esse tag de MYC, que por motivos regulatórios ele não é necessário, pode ser até deletério. Então, o Leonardo Skyban começou esse trabalho muitos anos atrás, isso já está publicado, mostrando o percentual de células que expressam CAR um dia após a eletroporação, e nesse um dia a gente já tem um nível de expressão das células que, ou seja, quem recebeu o transposon começa a expressar o CAR, mas esse percentual vai sendo enriquecido ao longo do dia de cultura, e a gente tem no dia 8 aqui uma condição onde a maioria das células são linfócitos T, e um percentual aí que vai de 15% a 35% expressa o CAR. Todos os experimentos que eu vou mostrar para vocês têm como comparador o MOC, que são as mesmas células eletroporadas na ausência dos plasmídios do transposon e transposase e depois expandidas da mesma forma. Tá? Então, vocês veem aqui que outro dado interessante é que o fenótipo dessas células, tanto no compartimento CD8 quanto CD4, é super favorável, ou seja, células de memória central, são as células que depois em vivo vão diferenciar nas células efetoras, né, que vão eliminar o tumor. E no camundongo, se a gente botar um tumor que expressa luciferase, a gente pode quantificar a quantidade de bioluminescência ao longo do tempo, até que o tumor mata os animais. Se os animais receberam as células MOC, o tumor cresce da mesma forma e mata o animal. E se o animal recebe as células que expressam CAR de segunda geração de CD19,
o tumor é muito controlado aqui e a gente tem um ganho de sobrevida bastante considerável. Então, esse trabalho do Leonardo foi feito ainda em escala menor, e o outro Leonardo, porque aqui a gente sempre trabalha com duas pessoas com o mesmo nome, ao mesmo tempo, Leonardo Ribeiro, se deu ao trabalho agora de escalonar essa produção. Então, aqui a gente começou, por exemplo, de 240 milhões de linfócitos, né, que equivale, por exemplo, a um quarto de uma dose de leucoférese, e obteve em torno de 130 milhões de células CAR-T, que seriam suficientes já para tratar um paciente. Nesse processo de escalonamento, o Leonardo mostrou também que essas células, então, escalonadas em larga escala, conseguem controlar muito bem o tumor, no mesmo modelo que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas Leonardo apanhou bastante, porque quando a gente fez a transição para o equipamento de eletroporação de larga escala, quase não tinha expressão do CAR, usando o sistema dos plasmídios. E a gente demorou um ano para entender que o problema era o tamanho do plasmídio, que era incompatível com esse aparelho, ou, melhor dizendo, que o equipamento era incompatível com plasmídios do tamanho que a gente usava. Ou seja, o equipamento em larga escala não tinha a mesma performance do equipamento em pequena escala, e aqui vale uma nota mental para quem vai escalonar coisas, nem sempre o caminho é direto. Tá? Apesar disso, as poucas células que a gente obtinha funcionavam muito bem, tanto na leucemia de linhagem enxertada no camundongo, quanto em leucemias primárias, que a gente enxertou em animais imunodeficientes, ou seja, derivadas de um paciente pediátrico do INCA, e mesmo pouquíssimas células CAR-T conseguiam controlar ou controlar parcialmente essa leucemia. Para resolver esse problema, depois de estudar bastante, o Leonardo trouxe a sugestão da gente passar a usar não o plasmídio cheio, como a gente usa normalmente, resistência a antibiótico, origem de replicação, mas uma versão derivada desses plasmídios que a gente chama de minicírculo. Ou seja, depois de fazer o plasmídio, a gente recombina esse plasmídio e retira toda a parte estrutural. Né? Então, o plasmídio contém a mesma informação que a gente quer, as ITRs e o gene de interesse com o promotor, contém o promotor e o gene da transposase aqui, mas não contém o resto. E ele fica bem menor. E sendo bem menor, agora ele funciona muito bem no eletroporador de larga escala. Então a gente tem essas expansões que a gente esperava com o número de células CAR-T compatível com o uso clínico novamente. Começando de bem menos células, a gente agora obtém o número de células necessárias. Aqui a gente começou com linfócitos T purificados. E esse é o protocolo. Né? Essas células controlam muito bem esse tumor em vivo, né, como esperado, mesmo em doses bastante compatíveis com o que o pessoal tem usado por aí. E esse protocolo agora é o que a gente está pretendendo usar clinicamente no estudo de fase 1/2, ou feasibility 0/1, em 8 pacientes. Isso já está financiado pelo Ministério da Saúde. Por que a gente acha que essa plataforma pode ser muito valiosa? Porque para fazer o mesmo ensaio clínico em 10 pacientes, vamos colocar assim, usando o vetor antiviral, a gente tem que colocar R$1 milhão quase, $1.200.000, perdão, que são em torno de R$7 milhões, para fazer um dos reagentes, levando o custo total do ensaio quase $2 milhões, enquanto com essa plataforma a gente consegue economizar aí em torno de $1 milhão. Não é pouca coisa em reais. Tá? Então a gente acha que essa aqui pode ser uma belíssima plataforma para validação de novos desenhos de moléculas de CAR, de novos desenhos de terapias gênicas, com uma velocidade muito maior, porque fazer os plasmídios clinical grade demora menos tempo e tem os fornecedores e com custo menor. E a gente sabe que essa velocidade é completamente crítica. Então, se vocês lembrarem aqui da versão do Ronaldinho de 2002, né, um foguete, uma potência, esse é a velocidade que a gente tem quando a gente tem um ecossistema maduro de desenvolvimento de terapias avançadas. Hoje, o Brasil está um pouco mais parecido com o Ronaldinho, já aposentado aqui no jogo de exibição, né, onde tudo demora mais, conseguir esses insumos demora mais e é tudo mais complicado. O sistema brasileiro tem maturado, né, tem amadurecido bastante. Espero que em algum momento a gente volte, a gente chegue a ter a velocidade ou próximo ao que o Ronaldinho tinha em 2002. Tá? É um caminho em construção. O Ricardo aí também tem passado uns maus bocados, né, tentando aí essa cadeia de insumos. Todos nós que desenvolvemos terapias avançadas passamos por isso aqui no país e a gente está bastante entusiasmado vendo as iniciativas que vão surgindo aí de produção.
E a outra coisa é porque a gente corre o risco real de cair nesse paradoxo aqui do Benjamin Button, eu diria, né? Onde se você tem uma velocidade suficiente dessa, você desenvolve a terapia avançada, numa velocidade rápida, mas como o campo está evoluindo de uma forma tão insanamente rápida, pode ser que a tua terapia já nasça velha, né? Então, certamente, pode ser que algumas coisas não nasçam exatamente na última versão, mas que ainda assim elas tenham vigor para perdurar por bastante tempo. Então, essa é a aposta que a gente faz nos desenvolvimentos que a gente tem feito aqui e na plataforma do Sleeping Beauty como uma plataforma para a gente poder eventualmente acelerar esse processo de validação das coisas que a gente tem desenvolvido aqui. Outro aspecto que é importante, que eu já mencionei, mas vou explorar um pouquinho mais com vocês, é a velocidade de produção da própria célula CAR-T, não do processo todo de desenvolvimento da terapia, mas de produção de cada produto. E aqui a gente tem uma noção muito clara que quanto mais vezes essa célula fica em cultura, pior ela performa, né? Isso é um conhecimento já antigo. Então, a iniciativa aí que foi liderada, né, a ideia liderada pela Luísa Abdo aqui no laboratório, trata de tentar gerar essas células no menor tempo possível. Então, essa é uma tendência que não é só dos transposons, aqui com o vetor lentiviral também tem se gerado cada vez mais curtos os protocolos, mas a gente já publicou isso alguns anos atrás, mostrando que a gente consegue gerar essa célula CAR-T com transposon em menos de 24 horas. Então, aqui passa toda a parte de cultivo, a gente coleta as células, eletropora e, eventualmente, até pode infundir diretamente no animal, ou esperar de um dia para o outro, só para dar tempo do transgênio começar a ser expresso e a gente poder quantificar quantas células expressando o CAR a gente colocou no animal. E vocês vão ver aqui que quando essas células são geradas dessa maneira, elas controlam muito bem o tumor em diferentes compartimentos, promovem um aumento de sobrevida dos animais pelo controle do tumor, e se alguma coisa for, a gente tem que fazer agora uma comparação entre o protocolo mais canônico de expansão e esse protocolo que a gente chamou de ultra rápido, ou point of care, isso poderia ser feito eventualmente até na beira do leito, por que não? Então, Luísa comparou aqui as células do mesmo doador geradas por esse protocolo ou por esse protocolo, e vocês vão ver aqui que no protocolo ultra rápido, mesmo em doses baixas, a gente tem o controle do tumor, aqui ela usou doses realmente diminutas, porque a gente não queria ter um controle extremo do tumor, queria segurar o tumor um pouco para ver se apareciam diferenças entre os dois protocolos. Se a gente botar uma dose muito alta, os dois protocolos controlam o tumor e a gente perde a capacidade de ver se um é melhor que o outro. E vocês vão ver aqui que se alguma diferença houver, é uma tendência ao protocolo ultra rápido funcionar melhor no ganho de sobrevida do que o protocolo de manufatura de expansão. Então, a Luísa continua refinando esse protocolo para a gente ter, eventualmente, aí, os melhores dados possíveis para levar isso aqui. Depois, também, para o ensaio clínico, seguindo os passos do protocolo de expansão que a gente vai validar clinicamente primeiro como primeira opção. Bom, a outra pergunta é se a gente pode, então, tornar esse sistema ainda melhor. E a Luísa começou a trabalhar comparando aqui diferentes versões que a gente tem do transposão Sleeping Beauty, que foram sendo mexidas ali na ETR, e diferentes versões do Piggyback, quer dizer, o Piggyback que a gente tem aqui no laboratório. E Luísa fez uma comparação lado a lado, o perfil é um pouquinho diferente, enquanto as células com o Sleeping Beauty tendem a aumentar o percentual de células com CAR, a do transposão tende a diminuir um pouquinho, mas começa de um nível mais alto. O fenótipo, muito parecido entre as duas plataformas, a gente não viu diferença, quer dizer, entre o Sleeping Beauty e suas diferentes versões e o Piggyback. É uma validação no modelo de tumor sólido, né, que foi conduzido pela Luísa junto com o Emanuel Aragão, que é outro pós-doc do laboratório. A gente vê que, por algum motivo que a gente não entende bem, o Piggyback funciona melhor no controle do tumor do que as versões do Sleeping Beauty que a gente tem na mão. E aí a Luísa, então, decidiu fazer combinações aqui de diferentes elementos do Piggyback com Sleeping Beauty. São as versões que a gente chamou de Sleeping Beauty New ou Piggyback New. Ou seja, a gente transfere certos elementos de regulação de, de uma plataforma para outra, e vocês veem que agora sim o Sleeping Beauty New consegue performar muito melhor do que o Sleeping Beauty parental. Então a gente está trabalhando um pouquinho melhor nessa caracterização, mas há espaço para melhoria e a gente tem trabalhado nisso também. E essa plataforma a gente tem usado de maneira muito eficiente, junto com dois grupos, o grupo da UNB, da Andréa Maranhão, do Marcelo Brígido, e o grupo da Fiocruz do Ceará,
o Gilvan Pessoa, que agora está em Minas, e o Marcos Lorenzoni, com o que a gente chamou de um consórcio aqui de Carté de Mucuripe, né? Mucuripe é o porto lá de Fortaleza, está aqui a célula Carté na vela da jangada, e vocês vão ver então que as novas moléculas de CAR que a gente tem desenhado, principalmente, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um CAR humanizado anti-CD19, isso foi desenvolvido lá no Centro Pasteur de Imunologia e Imunoterapia, no campus da Fiocruz do Ceará, lá no Eusébio. E vocês veem que aqui a gente tem o CAR original, o FMC63, que é o mesmo SFV que inclui os dados que eu mostrei para vocês aqui, e os CAR novos, humanizados, que a gente testou. Esse foi um trabalho da Clara Andrade, faltou a fotinha dela aqui, que ela fez um mestrado aqui mostrando que isso aqui, então, é o crescimento da célula-alvo e a célula-alvo sendo eliminada pelas diferentes versões do CAR-T expressas a partir do Sleeping Beauty. E vocês veem que todos controlam o tumor de maneira semelhante, mesmo quando o tumor expressa baixas densidades, aqui uma linhagem que a gente fez com o CRISPR, expressar baixos níveis de CD19 na membrana, essas variações que a gente fez controlam o tumor muito bem também. E em vivo eles também controlam o tumor. Então a gente acha que essa é uma plataforma rápida para essa validação de novos desenvolvimentos, e a gente propôs para a FINEP, e a FINEP apoiou a gente para a gente fazer a validação de uma dessas duas construções no ensaio clínico de fase 1 também, usando a plataforma do Sleeping Beauty. Tá? Eu vou dar um último exemplo aqui para vocês de desenvolvimentos que a gente tem feito de células CAR-T em um contexto um pouquinho diferente. Aqui com a ideia de a gente usar um produto que a gente chama de off-the-shelf. A gente tem no laboratório também um projeto de geração de linfócitos T universais, ou seja, que possam ser gerados a partir de um doador, usados em diferentes receptores, baseado em CRISPR, que é o trabalho do Eduardo Manarino, mas aqui a gente vai discutir uma abordagem um pouquinho diferente, que são as possibilidades da gente gerar linfócitos T contra múltiplos vírus, ou seja, um produto que é composto de diferentes clones de linfócitos T que reconhecem diferentes vírus, e como essa expansão desses linfócitos T se dá por um drive de antígenos virais, você acaba restringindo o repertório de TCRs, e eles são pouco capazes agora de causar a doença do enxerto com hospedeiro. E o contexto que levou a gente a fazer esse desenvolvimento é porque a gente fez um levantamento, que eu vou mostrar para vocês, mas isso aqui é um dado de registro, do registro americano, mostrando que pacientes que são transplantados, recebem transplantes precursores hematopoéticos, nos Estados Unidos morrem, principalmente de recidiva da doença, mas também uma fração importante deles morre por causa de reativações das infecções que eles já tinham previamente, uma vez que eles estão imunossuprimidos. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil morre de reativação. Esse é o levantamento que a gente fez junto com o pessoal do AC Camargo, com a Marjorie Batista e o Jair Smith, mostrando que boa parte dos pacientes tem uma reativação viral, esses são os vírus principais reativados, e que no caso do INCA, especificamente, metade dos pacientes que têm a reativação viral tem essa reativação quando ainda há doença residual mínima, pacientes tratados com transplante percussão hematopoético para leucemias agudas. Então, aqui a gente tem um desafio de gerar linfócitos T para controlar esses vírus, essas reativações virais, e a gente tem também uma coleção de doadores cujos linfócitos estão congelados, foram separados para fazer infusão de linfócito doador no paciente pós-transplante, para consolidar o enxerto ou para combater reinfecções, e eles todos estão aprotipados. E a gente viu que se pegar os 7 doadores aqui, com os alelos mais frequentes na população, eles têm em torno de 3 alelos de compatibilidade com metade dos receptores, 2 alelos de compatibilidade com 3/4 dos receptores, e um alelo aumento de compatibilidade com 90% dos receptores. Isso é importante porque, tendo o alelo compatível que apresenta o antígeno do vírus, esse produto poderia ser usado eventualmente para controlar a reativação viral. Então, a Mariana Mazzi, que está fazendo doutorado aqui no laboratório, foi para Baylor aprender esse protocolo de geração das células VST, Virus Specific T Cells, né, Virus Specific T Cells, MVST, porque são múltiplos vírus que a gente aborda, e o desafio dela foi, junto lá no laboratório da Clara Rooney, também colocar o CAR nessas VSTs, de maneira que a gente teria um produto que seria off-the-shelf para tratar reativações virais e, eventualmente, se o paciente tiver uma leucemia residual, ela pode ser eliminada pelo CAR anti-CD19, por exemplo. Então, esse é basicamente o protocolo. A Mariana seleciona as células CD45-RO,
né? Ou seja, depleta das células naive, fica só com as células de memória, que é onde está o compartimento de resposta, e ativa essas células, expande, eletropora para transferir o CAR, e pulsa com os peptídeos, né, vários peptídeos imunodominantes aí dos diferentes vírus, e a gente tem agora um produto de VST que eventualmente expressaria o CAR-T. E tudo muito bem, até que Mariana começou a ter muitos problemas, ela também lá, usando as versões full do plasmídio do transposão da transposase. Né? Quase um ano de trabalho, até que, num certo momento, a gente decidiu testar os minicírculos. E, então, com os minicírculos, sim, Mariana consegue gerar as células expressando o CAR, né, que vocês estão vendo aqui. Esse é o percentual de CAR, números de expansão, a viabilidade celular, e o percentual de células expressando o CAR no D7 da expansão ou no D14 da expansão, em 4 doadores diferentes. Então, a gente tem um percentual de células CAR positivas bastante importante. Essas células matam o alvo, a gente já viu aqui no laboratório, mas mais importante ainda, elas retêm aqui no ensaio de ELISpot a capacidade de responder contra os vírus para os quais aquele doador era soro positivo, né, ou tinha memória originalmente. Então, aqui esse doador, por exemplo, ou esses três doadores aqui tinham resposta para citomegalovírus e EBV no início, e retém essa resposta mesmo após a expansão. Esse aqui tinha para adenovírus e EBV, e retém essa resposta aqui após a expansão. Então, temos células agora que são vírus específicas e células que expressam o CAR. Aqui faltou o L do ELISpot. E vocês veem, então, esse produto biespecífico, digamos assim, está sendo caracterizado aqui no laboratório pela Mariana, e mais detalhes agora com o auxílio da Paula Alves. Então, a gente tem agora, subindo essa escada de complexidade, tanto as células CAR-T sendo geradas, quanto células antivirais que eram geradas só para reconhecer o vírus através do seu TCR endógeno. Agora a gente consegue fazer uma versão que reconhece o vírus e também tem o CAR expresso. Tá? Então, esses são os responsáveis, digamos assim, pelos desenvolvimentos que a gente tem feito aqui no laboratório. Dos dados que eu mostrei para vocês, essa é a Luísa, esse aqui é o Emanuel, que fizeram aqueles ensaios com o transposon, o Leonardo, que fez o escalonamento todo, tem os egressos que já não estão aqui no laboratório mais, o Leonardo acabou de assumir uma posição lá em Biomanguinhos, por isso que ele está de cinza aqui. O Marcos Prete ajudou a gente na análise da predição de antígenos aqui para as VSTs. O Leonardo Scaeman começou o desenvolvimento todo aqui do CAR, e a Clara Andrade, que gerou os dados, faltou a fotinho dela, e aí me desculpo com ela, mas que gerou os dados de validação dos novos CARs que a gente tem desenvolvido. As agências de fomento aqui que têm apoiado os trabalhos da gente, o INCT de Biologia Sintética originalmente, o Intergen, que está faltando aqui também, não, está aqui, ó, o Intergen, que está agora apoiando a gente, e os nossos colaboradores. Então, notadamente para essas iniciativas aqui, a Cleona Rooney, de Baylor, né, para as VSTs, a Marjorie e o Jair, do AC Camargo, o Thiago Medina tem ajudado a gente em algumas caracterizações recentes que a gente tem feito em outros projetos. Aqui, André Maranhão, Marcelo Brígido, Gilvan e Marcos Lorenzoni, né, e a Mariana Boroni, aqui do INCA, que tem trabalhado sempre com a gente na coisa das predições de bioinformática para vários projetos que a gente tem desenvolvido. Bom, acho que era isso, gente. Estamos aí mais ou menos dentro do horário, e se vocês tiverem qualquer questão, eu vou ficar muito feliz de responder. Obrigado, Martim, pela excelente apresentação. Geram muitos de perguntas, curiosidades. E eu convido vocês que assistiram até agora com a gente a deixar suas perguntas aqui no botão PIR ou QIA, dependendo da língua do seu computador. Eu vou começar com uma pergunta, Martim, que é minha e também tem reverberações aqui numa questão da Larissa Zanetti, que é a questão aí da sua transposase, os sítios de reconhecimento, ou seja, onde ela vai integrar, se é completamente aleatório, se é semi-aleatório, e quando integra, se as ITRs da sequência elas são integradas junto com o construto que você quer, e se você tem algum tipo de
estratégia para reduzir que o transposon fique cortando e retirando aquilo que acabou de ser inserido. Perfeito. Então, Larissa, vamos lá. Ótimas questões aqui para a gente abordar. Dependendo, a sequência alvo depende de reconhecimento, tá, da transposase, depende do transposon e da versão. Então, a gente tem aqui, no transposon Sleeping Beauty é um AA, no Piggyback é um pouquinho diferente a sequência, e o padrão de integração, em geral, vai ser locais que estão mais abertos, digamos, da cromatina, que é um pré-requisito que sempre é atendido também pelas integrações virais, mas com um desvio menos pronunciado de sítios de integração. Tá? Por exemplo, se a gente for botar em hierarquia de padrão de segurança de integração, a gente sabe que os vetores retrovirais tendem a integrar ali no 5' do início da transcrição do cassete do gene, do cassete não, né, do loco gênico, o que é super perigoso, porque pode desregular aí a transcrição do gene. Os lentes tendem a aterrissar dentro do gene e os transposons não têm essa preferência, a princípio, do que está mapeado dos dados pré-clínicos do dossiê. A gente ainda está fazendo, vai começar a fazer essa análise. Estávamos esperando chegar na versão final, titulada, digamos assim, do nossa produção em larga escala, para aí sim fazer essa caracterização com mais detalhes. Mas a caracterização que tem mapeada de quem tem usado a mesma versão do transposon da gente é que você não tem skewing de locus específico, você tem um skewing de sítios de mais acessibilidade à cromatina, o que é totalmente esperado. Tá? Então, esse é o comentário que eu teria sobre isso. A fração das ITRs integra, tem um footprint ali, que não é particularmente preocupante na minha visão, porque a transcrição está sendo dada a partir da sequência interna, a partir do promotor interno que a gente tem ali como carga do transposon. E maneiras de minimizar a mobilização posterior, né? Então a gente titula bastante o plasmídio. Uma maneira mais extrema seria usar o RNA. A gente tem começado alguns testes, né? Estamos até conversando com o Ricardo aí para usar o RNA como codificador da transposase, seria risco zero, digamos assim, do gene da transposase ser integrado, que é uma outra preocupação eventual. A gente não vê evidências, mas tem que caracterizar bem de continuar a expressão da transposase ao longo do tempo, mas a gente vai fazer todos os controles. E, por último, a gente não tem visto na literatura evidências de que essa transposição siga ocorrendo após o gene aterrissar no seu local inicial, especialmente se o período de transcrição da transposase é curto, né? E aqui eu queria só chamar a atenção de que, como a gente, em geral, ou ativa o linfócito logo após a eletroporação, ou a eletropora o linfócito já pré-ativado, essas células imediatamente começam a proliferar muito, e isso é um fator de diluição desse plasmídio episomal muito rápido, né? Então, isso diminui a janela aí de níveis mínimos de expressão ou de carga mínima do plasmídio dentro da célula da transposase e, por consequência, do nível de expressão da transposase ao longo do tempo. Acho que era isso, né? Vocês tinham algum tópico Sim. mais? Foram várias perguntas. Seguindo aqui, deixa eu falar sobre minicírculos com você. Tem uma pergunta da Larissa, vou juntar com uma outra pergunta aqui. Você mostrou claramente que o minicírculo é menos tóxico durante a nucleoporação, faz sentido ele ser pequenininho, né? Então, qual é a desvantagem do minicírculo, né? Ele substitui o plasmídio para tudo a partir de agora? Daria para a gente usar, por exemplo, minicírculo para a produção de vetores virais, por exemplo? Bom, na verdade, assim, a gente tem uma carga de informação genética maior por microgramas de DNA, né? Então, isso facilita, a gente sabe que a eletroporação é tóxica, o DNA presente durante a eletroporação é tóxico também, é dose-resposta, ou dose-toxicidade, digamos assim. Então, a gente tem aí uma vantagem em usar cargas menores. Tem algumas coisas que a gente ainda está tentando entender. Por exemplo, eu imaginaria que a gente reduziria linearmente a massa de plasmídio do transposon e da transposase do que a gente usava no plasmídio full para o plasmídio minicírculo. E não é assim.
transposase, a gente reduz bem menos, por algum motivo, quando a gente titula proporcional, a razão aí plasmídio, entre as duas que a gente usa, né, da transposão e da transposase, muda quando a gente usa minicírculo. Então, isso aqui é só um comentário para dizer que as otimizações têm que ser feitas de qualquer maneira, não dá para assumir que é tudo linear, né? Qual é a vantagem? Menos massa, sem dúvida. Então, quando você faz um mesmo lote, se render a mesma coisa que a Max Prep, vai render eventualmente para mais eletroporações ou mais transfecções. Isso pode levar, inclusive, a ser uma vantagem para transfecções de empacotamento de vírus, etc. Alguns grupos têm usado. Agora, é uma plataforma que tem menos opções ainda de produtores. Você tem os minicírculos, você tem os nanoplasmids também, são plataformas proprietárias, aí você fica um pouco travado no teu fornecedor, né? Mas a tendência grande é surgirem outros desenhos com a ideia semelhante de unidades mínimas de cassete higiênicos para serem expressos. Eu acho que é uma tendência grande aí, né? Tem uma segunda vantagem, Ricardo, que não é desprezível do ponto de vista regulatório, que é você não está levando contigo o gene codificante do gene de resistência, né? O elemento codificante do gene de resistência, o que para alguns reguladores é bastante confortável você não ter isso no plasmídio. Por outro lado, para caracterizações, etc., do transgênio ou do alimento gênico, você tem menos sítios ali para abordar. Por exemplo, se eu quisesse fazer um PCR para mostrar que o plasmídio está lá, no caso do transposão, isso é particularmente desafiador, porque eu tenho que caracterizar o que foi integrado e distinguir do que não foi integrado. E a diferença dos vetores lentivirais, que vem como um RNA que vai ser retotranscrito e depois integrado, e eu posso fazer esse jogo aí nas cópias das ITRs, com sítios únicos que são gerados e que não são integrados depois. No minicírculo, quase tudo é integrado, porque o elemento estrutural que residual é mínimo. E isso talvez seja uma complicação para desenho de testes de validação, de segurança, etc., né? Então, não é exatamente a solução perfeita, mas eu diria que é um avanço bastante importante versus outras opções que a gente tem hoje em dia. Perfeito. Obrigado, Martim. Seguindo aqui, eu vou juntar também duas perguntas, uma delas do Tiago aqui, sobre custos de manufatura, né? Então, você demonstrou ali que o custo de manufatura na escala de 10 pacientes, que é uma clara vantagem para os transfusões frente aos plasmídeos, aos lentivírios, né? E a pergunta dele é se numa escala maior de 80 a 100 pacientes, se você veria essa mesma vantagem em termos de custos. E eu adiciono a outra questão de custos que eu anotei aqui, que é quando você faz ultrafast, né? Você não tem cultivo, você tem a 24 horas. Quanto isso impacta no seu custo ali que você tinha mostrado de por volta de 1.200.000 ou 800 mil dólares? Quanto isso cai ao fazer ultrafast também? Beleza. Então vamos começar. Tiago, né? Vou começar pelo Tiago aqui. Tiago, provavelmente sim, tá? Aí depende muito de como está titulado o teu vírus e como está titulado, digamos assim, a quantidade de plasmídio que você vai usar. Tem uma tendência importante agora a usar menos células, por exemplo, quando a gente faz protocolos mais rápidos de manufatura. Isso vale para o protocolo viral, vale para o protocolo não viral, o que eventualmente te permite preparar menos células usando menos vetor viral e usando eventualmente menos plasmídio, tá? Mas como você compra tanto o vetor viral quanto o plasmídio como lote de X microgramas ou até miligramas em outras situações para plasmídio, ou X partículas virais, né? E elas, em geral, vão cobrir aí 80, 100 pacientes sem maiores dificuldades. Eu diria que essa redução de custo se mantém em larga escala também, tá? Mas, claro, se eu tiver que usar plasmídio e consumir tudo em 30 manufaturas, para o fase 1 tem vantagem, quando eu for para 80, 100 manufaturas, perco a vantagem. Acho que é isso que está embasando a tua pergunta, mas, em geral, sim, você consegue cobrir aí pelo menos 50 pacientes sem maiores dificuldades, tá? A outra pergunta que era, Ricardo, que você tinha falado Quando você do... faz ultrafast, Ultrafast, isso. quanto cai a escala de custo aí? Olha, custo é difícil, né? Custo você só consegue. Esse custo aí que você está dizendo, tem os custos dos insumos, que certamente cai razoavelmente, eu diria assim, mas o mais crítico é o custo da taxa de ocupação da sala limpa, tá? Ou seja, no Ultrafast você faz no mês 10, 15 produtos.
Numa manufatura de 8 dias, você vai fazer 2, 3 produtos. Tá? Então, você dilui o teu custo de operação da sala por mais produtos. E esse é um custo que varia muito de lugar para lugar e varia muito de plataforma para plataforma também. Tá? Então, esse é mais difícil de mensurar, mas certamente você vai ter uma redução de custo de taxa de ocupação da sala, não tenho a menor dúvida. Ainda falando do Ultrafast, Martin, tem mais algumas questões. A primeira é em termos de liberação do produto, né? Como que você, se você pensa que você vai tirar as células do paciente, levar, fazer rapidamente ali a nucleoporação, a entrega do seu produto ali, e isso está pronto para ir para o paciente, como que você faz os testes de liberação? Como que você pensa essa logística no caso do Ultrafast? Beleza, esse é o maior desafio, na minha opinião, e é por esse motivo e não por outro que a gente vai começar com as células expandidas para depois seguir com as células não expandidas, né? Eu digo clinicamente. A maneira de fazer isso, em geral, vai ser uma maneira um pouco contraproducente, porque você vai ter que congelar eventualmente esse produto e deixar um testemunho em laboratório para fazer a caracterização da versão já acabada. Ou seja, se mantém a célula aí, eventualmente, sei lá, mais 4, 5 dias em laboratório, a mostrar o padrão de integração, a mostrar o número de cópias, etc. Tá? Isso, claramente, padrão de integração para o dossiê, né, não para a liberação de cada produto, mas o número de cópias, na minha opinião, é o ensaio mais desafiador nesse tipo de estratégia, porque você está colocando quilos de plasmídio não integrado, e tem que distinguir ele das poucas moléculas que se espera que integrem para cada genoma. Né? Então, aí você tem que fazer todo um processo de curar isso, retirar os plasmídios não integrados, digerir o que não está integrado, etc., e ficar com dado confiável aí de quantificação. Não é um ensaio trivial. Tá? Então, mas aí o que me parece, Ricardo, é que a gente tem eventualmente que começar dessa maneira, com essas, digamos assim, amostras, testemunhas para fazer a caracterização, e depois talvez o regulador, com ganho aí de confiança na consistência do processo, eventualmente te permita manter amostras, testemunhas, até para caracterização, para se tiver alguma coisa, né, que tenha dado errado, depois você poder fazer uma investigação, mas infundir esse produto ainda na sua versão não acabada, tá? Então, esse contexto é desafiador, não é muito diferente, digamos assim, com os vetores lentivirais na manufatura de um dia, né? A gente sabe que ainda tem muita forma Sim. epissomal, quem já estudou isso, fazer isso lá na Itália, a gente via lá no projeto que a gente fez, no projeto que eu colaborava lá, por exemplo, que você tem aí, no primeiro dia, muitas formas epissomais, com 2 LTRs, ainda e tal, que não estão integrados, isso um dia após a transdução sendo em conta. Então, é uma versão não acabada do teu produto. Tá? Mas conforme a gente for ganhando confiança, acho que vai ficando mais fácil convencer os reguladores de que esse tipo de situação pode ser feita. Mas hoje, Perfeito. seria congelar, caracterizar e depois infundir, sem dúvida. Martim, ainda falando do Ultrafast, a expansão em vivo, né? A ideia é essa, né? Que você expande essas células em vivo. Ah, Vocês chegaram a fazer algum tipo de estudo para mostrar se há diferença entre a expansão in vitro e in vivo em termos de imunofenótipo dessas células, né? Que tem um pouco a ver com o quanto ela vai ser eficaz, duradoura, etc. E se você pega um paciente que está muito debilitado, né? Que já está com câncer mais avançado, etc. Vocês já pensaram em como que esta expansão em vivo pode estar prejudicada pelo contexto do paciente? Então vamos lá, vi que a Larissa também está, né, tá colocando aqui essas questões. Exato. Exato. Olha só, se a gente for fazer autólogo, não tem como fugir das células do paciente. É o material de partida, não importa o que você use para manufaturar carteira, esse é o material de partida. O que pode ser feito é coletar muito lá atrás, antes do paciente passar para a segunda, terceira, quarta linha de tratamento, os leucócitos e deixar guardado já, assumindo que um dia ele possa precisar de carteira. Mas aí independe se você usa o vetor viral, não lentiviral, a questão segue sendo a mesma. Tá? Sobre a expansão em vivo, a gente aposta realmente que uma manipulação mínima em laboratório é importante para a gente fazer uma boa educação da célula numa expansão depois em vivo.
tá? Eu acho que isso é um caminho. A gente não testou ainda fazer o delivery do transposon em vivo, a gente tem até conversado com alguns grupos, a gente continua fazendo manipulação ex vivo, tá? Embora existam trabalhos fazendo delivery em vivo de sistemas de transposon, a gente ainda não está perseguindo esse caminho, mas a gente acha que essa dinâmica pode ser diferente. E aí a Luísa tem trabalhado, agora a gente está com um sistema um pouquinho mais elaborado, são até os dados que ela vai mostrar amanhã aqui na Filadélfia, de fazer o tracking da célula T com luciferase também em vivo, e aí a gente vai comparar se é um pouco diferente essa cinética de expansão e depois tentar recuperar as células para ver o fenótipo quando elas expandem em vivo versus as que foram manipuladas in vitro e depois foram infundidas, que elas também expandem em vivo, mas tiveram a fase de expansão prévia in vitro. Tá? A gente sabe que a dinâmica deve ser um pouco diferente, e a gente está começando a ver os primeiros dados aqui, a Luísa já tirou, mas temos que concluir esses experimentos, mas o fenótipo a gente ainda não olhou com calma, e pode ser que seja diferente. Um ponto importante que eu não pontuei e não trouxe na apresentação, mas eu queria destacar aqui, a gente publicou, na verdade, um trabalho do grupo do Thiago Medina, publicado esse ano, que a gente trabalhou com ele também, onde ele faz uma modulação com uma sonda epigenética nas células que a gente gerou com esse mesmo sistema do transposon. E essa modulação levou a um resultado melhor da função in vitro de morte celular, de matar o alvo, né, e em vivo também. Essa manipulação tem que ser feita, a exposição a essa sonda, por 3, 4 dias em laboratório. Então, isso talvez seja um argumento, digamos assim, a favor de que manipulações extras durante um curto período de cultivo em laboratório possam ser uma vantagem versus uma manipulação mínima de um dia ou uma manipulação de, sei lá, 2 dias, 3 dias. Isso abre uma janela para fazer um imprinting no fenótipo da célula usando compostos, por exemplo. Isso a gente mostrou, o PP ficou bem bonito, e agora a gente já está testando um segundo composto que parece melhor ainda. Então, a gente acha que essa manipulação de 5, 6, 7 dias talvez seja pior versus o ultra rápido, mas tem uma janela para ser potencializada com compostos que possam permitir até que ele seja melhor do que o ultra rápido, eventualmente, e compostos que, por que não, permitam recuperar o fenótipo dessa célula. E nesse trabalho o Thiago mostra a partir de células CAR-T puxadas de pacientes que responderam ou que falharam a resposta, ou seja, produtos que tinham sido preparados que podem ser potencializados também, produtos comerciais podem ser potencializados com esse composto. Então, a gente acha que isso é uma plataforma que possa atuar dessa forma também, Ricardo. Muito interessante esse último dado que você citou, Martim. A gente fica aqui curioso de saber se você não pode, por exemplo, dar um boost com esse produto e depois ele funcionar na célula em vivo, né? Mas acho que isso é uma outra discussão, né? Dado que está muito no começo. Como a gente já está em cima aqui da hora, eu vou fazer uma última pergunta um pouco mais ampla, e a gente encerra com essa última questão, que é em termos de fonte celular, né? A gente fala muito em linfócito T, de uma forma mais geral, CD4, CD8 misturado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão sobre a gente usar fontes mais específicas, como algum tipo de subset, uma coisa mais imunofenotipada entre os linfócitos, e também fontes alternativas como células NKT e células gama delta. Tá certo. Então, vou te dizer da experiência que a gente tem. A gente tentou, por muito tempo, fazer NK com essa plataforma de Zip Building, não funcionou bem, NKT, NKK, né? E agora com o minicírculo parece que a coisa engrena. Então, de novo, né, como é uma célula de imunidade inata, parece ter um sensor ali para DNA exógeno que restringe aí a entrada do... A gente não fez essa caracterização, mas essa é a minha hipótese, e com a menor carga de DNA, a gente parece que está conseguindo agora fazer a expressão nas células NK, que é o trabalho da Paula, que começou agora esse ano, então está bem preliminar. Nós temos uma publicação recente mostrando que o minicírculo em NK-CAR funciona bastante bem. Tá? Para gama delta, eu não tenho dado para te dizer, mas é uma coisa que seria interessante testar. Eu acho que é uma subpopulação com potencial incrível por vários motivos, até pelo que é reconhecido aí, eventualmente pelos TCRs, né? Tem a possibilidade, e pelos sensores adicionais que ele possui, receptores parecidos com os das células NK, né? Receptores de estresse celular. Então, me parece um contexto bastante interessante. Vontade
eu diria assim, temos mais vontade do que mãos, então teria muito interesse em testar, mas a gente ainda não se aventurou por aí. Mas casualmente na Bahia até tivemos uma conversa um pouco sobre isso lá com o pessoal da Milena, que tem trabalhado, e pode ser uma ideia interessante para testar. Maravilha. Martim, obrigado aí pelos esclarecimentos. Queria te perguntar se você tem algum tipo de propaganda para fazer, vaga aberta, algum tipo de evento que você queira divulgar antes da gente fechar aqui. Não, acho que temos, fiquem atentos aí, a gente tem a BTC Algem trabalhando, tivemos um evento agora na semana passada, o Ricardo estava lá também, foi super interessante, na Bahia, e faremos o evento no ano que vem, provavelmente no Rio de Janeiro. Então, esse eu acho que é o nicho para a gente aqui, para os desenvolvedores, pessoal que gosta de terapia solar, terapia gênica, terapia com componentes celulares. Fiquem atentos aí, acho que sigam lá a página do Intergen e da BTCL. A gente tem a página do laboratório aqui também, vocês viram o QR Code, ali a gente coloca as novidades. Então, acho que é basicamente por aí que a gente tem trabalhado e estamos ativos aí, bastante ativos. Vem coisa legal em 2026, então sigam, por favor, aí, quem tiver interesse, que vocês vão ficar a par do que vai acontecer. Maravilha. Acho que era isso, Ricardo. Martim, em nome aqui do CCTA Embrap Einstein, agradeço a sua participação, essa brilhante apresentação e essa frutífera discussão no final. E peço a todo mundo que fiquem atento aí, como o Martim falou, nas sociedades, nos institutos e também nos próximos eventos aqui do nosso CCTA. Martim, mais uma vez, obrigado e despeço-me de todos. Tchau, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom trabalho para todo mundo.